Ludmilla e hoje eu vou falar sobre 3 doenças muito importantes que ainda hoje infectam muitas pessoas, principalmente em lugares tropicais e que não possuem saneamento básico adequado, né, lugares mais pobres. Essas doenças são causadas por protozoários, né, são formadas por protozoários, que são organismos muito pequenos, mas que podem afetar grandiosamente nosso corpo, né, e causar grandes estragos. Essas 3 doenças são a malária, doenças de Chagas e leishmaniose. Vamos começar com a malária, que também pode ser conhecida como a doença do mosquito e da febre. A malária é transmitida por um mosquito chamado Anopheles, que ele costuma picar, né, normalmente, mais ou menos na parte do final da tarde, à noite que ele costuma aparecer. E esse mosquito, infectado, né, se infectado, ele injeta protozoários chamados Plasmodium na nossa corrente sanguínea, né, da corrente sanguínea da pessoa que foi picada. Ele vai direto pro fígado, começa a se reproduzir lá dentro e depois ele volta pro sangue e começa a atacar os glóbulos vermelhos, que isso causa os sintomas de febre alta, né, em ciclos que vão e vêm, cansaço, inchaço no corpo, dores no corpo também, suor intenso, né? E a malária, se não tratada no tempo correto, ela pode ser bem perigosa, mas uma notícia boa, né, que ela tem cura. Então, a gente pode se proteger dela com repelentes e telas, né, nas janelas para evitar que os mosquitos entrem. E também evitar água parada, que é onde eles se reproduzem, né? A segunda doença é a doença de Chagas, que também é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. E a transmissão dessa doença é de um jeito bem curioso, bem diferente, que quando o inseto chamado barbeiro pica a pessoa, ele costuma defecar ao lado dessa picada. Então, ao coçar, né, a picada, a pessoa esfrega essas fezes e é por ali que o protozoário entra no nosso corpo, né? O protozoário fica nas nossas células escondido por muito tempo e vai se multiplicando. E nos primeiros dias pode causar mal-estar, febre, até inchaço no corpo, no olho, mas ele também pode ficar silencioso e escondido no nosso corpo por muito tempo. E aí depois pode acabar, né, afetando o coração e também o intestino. E isso aí pode causar sintomas mais graves, né, e a situação ficar mais grave. Uma forma de prevenir, né, e cuidar dessa doença cuidar do ambiente em si, né, com casas com reboco, verificar se o telhado tá bem tampado, né, e o uso de telas também pode ajudar bastante. A terceira e última doença é chamada de leishmaniose, que é transmitida por um mosquito bem pequenininho chamado mosquito palha. Esse mosquito pode transmitir o protozoário chamado leishmania. Ele se infecta nas nossas células de defesa do nosso corpo. A forma mais comum dessa doença é a cutânea, que formam feridas que demoram muito para cicatrizar. Já a forma visceral é a mais grave, que afeta o fígado, o baço e até mesmo a medula óssea. E pode causar febre, barriga inchada, cansaço, fraqueza e perda de peso. É muito importante você procurar entendimento médico, né, quando aparecer esses sintomas, mas podemos prevenir, né, essa doença como as outras doenças também transmitidas por mosquito, né, que é cuidado com lixo, não manter a água parada, usar tela, usar repelente, né, e evitar locais com muita matéria orgânica acumulada. Essas doenças afetam muitas pessoas, principalmente em lugares rurais, né? Pessoas que moram em lugares rurais, que não possuem saneamento básico adequado, lugares mais pobres, que não possuem acesso à área da saúde, né? E os cuidados necessários que precisam, né? Então, falar sobre isso também é falar sobre a desigualdade, né? E também falar sobre o direito à saúde que todos nós temos e, infelizmente, muitas pessoas não conseguem
ter acesso a isso, né? Então, quanto mais pessoas falarem sobre isso e quanto mais pessoas falarem sobre esses protozoários e como eles agem no nosso corpo, né, no nosso organismo, sobre os sintomas, mais chances temos de salvar vidas, porque vamos saber, né, as pessoas vão saber como são esses sintomas e aí vão procurar ajuda, né? Então, vão se tratar e vão se salvar. Então, assim, a informação, a sabedoria sobre esses assuntos é a parte mais importante sobre essas doenças, que aí sim as pessoas vão conseguir identificar, porque às vezes a pessoa pensa, é uma febre, que já passou, entendeu? E às vezes até mesmo como a doença de Chagas, a pessoa pensa que já foi, e aí logo mais à frente pode atacar, né, algum órgão do nosso corpo, e aí pode causar né, sintomas mais fortes e pode agravar mais ainda a situação, sendo que a pessoa pensa que já passou, né? Então, identificar isso, identificar esses sintomas e como causa, né, essas doenças é muito importante para você procurar ajuda, que é sempre bom, né? E também evitar, mesmo você não tendo passado por essas doenças, às vezes você prevenir, né, com tela, né, colocar telas na sua janela, começar a ter o uso diário de repelentes, né, que é muito importante, e isso ajuda muito, né. Então é isso, essas foram as doenças, e eu gostei muito de aprender mais sobre elas, porque realmente é muito importante, né, a gente conseguir ter acesso a essas informações e a esse aprendizado para a vida mesmo, né? Pra gente estar sempre em alerta dos sintomas e também a prevenção, né? Que é muito importante. É isso.